Olá, meu povo, sejam todos bem-vindos à nossa aula, nosso curso de Libras do Zero. Eu sou o professor Ítalo e esse é o meu sinal da comunidade surda. Vem comigo para mais uma aula. Hoje nós vamos falar a introdução, tradução e interpretação de Libras, tá? Lembrando que o nosso curso já está finalizando, já estamos indo para as últimas aulas, um curso voltado desde a parte teórica, contexto da Libras, até a tradução e interpretação de livros. Mas lembrando você que você começa a tradução e a interpretação de Libras, você só vai pegar mesmo, de fato, praticando, tá? Estudando, pesquisando. E isso é uma dica muito importante para vocês, alunos, que pretendem futuramente, algum dia, serem futuros intérpretes de Libras, tá? O que precisa ser, professor? Ler bastante, finalizar, praticar. Desta forma, você terá êxito, assim, para traduzir. E fazer, tá? Fazer, e dessa forma você, com certeza, o futuro é certo para cada um de vocês. Muito bem, o tema está aí na tela, tá? Lembrando que esse material já foi postado lá no grupo do WhatsApp e vocês têm pleno acesso a esse material. Introdução, tradução e interpretação de Libras, tá? Sinal de tradução, você vai fazer desta forma, tradução e interpretação, palma da mão e o dorso. Muito bem. Conceito aí na tela está dizendo aqui, a palavra tradução, ela deriva do latim traducere. E segundo o dicionário Aurélio, gente, etimologicamente significa conduzir, conduzir, além, transferir, tem esse aqui, ó, transferir, ou tem aqui, transferir, transladar, que é mudar uma coisa de um lado para outro, transladar de uma língua para outra, de uma língua para outra língua, essa mudança aqui, explicar e manifestar. Bom, aqui tem um link, tá? Depois vocês podem acessar. Esse link ele conta a história da profissão que tem de tradutor, de intérprete de Libras, tá? Como começou, a questão que muitos eram marginalizados, eram vistos como pessoas que não tinham profissão, eram como pessoas que não tinham o que fazer. E lá no século XIX, aqui teve mais ou menos um reconhecimento para os intérpretes e os tradutores. E eram pessoas de confiança, porque os reis eles precisavam de alguém para estarem lá ao seu lado, para traduzir algo que viesse de outra região, de outra parte, em outra língua. E esse processo de tradução, ele já vem de muito tempo, tá? É algo que já vem desde que o mundo é mundo, que a gente possa entender a tradução. Quem se lembra da passagem bíblica que o rei Nabucodonosor teve um sonho e os seus súditos nenhum conseguiram interpretar aquele sonho que o rei tinha sonhado. E aí chamaram quem? Daniel. Daniel foi lá e, traduziu para o rei o sonho que ele tinha. Quem não se lembra também que mais lá atrás, no Antigo Testamento, Faraó também teve um sonho, se não me engano, né? E aí, chamado lá, não tinha ninguém que pudesse aí interpretar o sonho de Faraó. E aí, chamado quem? Rapazinho que estava lá na prisão, por nome de José. Chama José. Ele é um sonhador, ele consegue aí interpretar, ele consegue traduzir o sonho. Então, chamaram o rapaz, Faraó contou o sonho e José, é aqui, 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, é isso aqui o sonho.
E olha o que foi que ele ganhou. Por interpretar o sonho, foi governador. Então, eu digo que isso, mais do que um dom, porque um dom é um presente, tem sinal aqui de presente, gente, ó, presente, e tem esse aqui também, ó, presente, presente, presente. Três dedinhos, palma da mão, presente para você, presente. Então, algo que precisa também disso, ou tu acha que José era só um cara que era intérprete porque, bufo, eu sei, não, com certeza o José era abençoado por Deus, mas ele dava sequência à questão da interpretação, da tradução, ele tinha, com certeza, algum um foco, tinha que estudar, ele tinha que estar praticando, tá? E requer de nós o quê? Também esses estudos, essa pesquisa, palavras, significado. O intérprete, o tradutor de Libras, é algo que mexe muito com a consciência da pessoa que está lá interpretando. Do pensar, e esse pensar surdo é que é de nós uma experiência de vida, tá? Ou até uma experiência que eu posso dizer visual. Geralmente o surdo, ele geralmente não, o surdo é visual, visual, gestual, é o que ele vê, tá? E a maioria dos sinais hoje são sinais porque algum surdo viu e isso vai ser esse sinal, tá? São experiências vividas, experiências visuais. E uma experiência visual é o sinal de passear. Uma experiência visual que o surdo tem é o sinal de passear isso aqui, ó. Passear. Por quê? E existe etimologicamente uma explicação? Existe, tá? Alguns sinais você vai ver uma explicação, porque o contexto era assim, 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 assim. E o sinal de passear conta a história que quando já que eu expliquei esse sinal aqui, as donzelas, as mulheres, iam no campo e elas entravam lá no meio do campo, e aí muitas folhas, né, caíam das árvores e caíam sobre as roupas delas. Quando elas saíam do campo, elas faziam assim para tirar a poeira, tirar algumas folhas sujas, ficava aqui nas roupas dela. E ao surdo viu, vocês vêm de onde? Nós vem do campo. Estavam fazendo o quê? Passeando, né, vocês? Porque elas saíam e tinham que limpar, né, as suas vestes. Então, etimologicamente, existe essa explicação. E sinal, esse aqui, vocês sabem que esse sinal aqui é um sinal de mulher, não é? Conta a história também, 50% verdade, 50% a gente sabe que o povo aumenta, mas não inventa, né? Antigamente, as mulheres utilizavam aqueles chapéuzinho que vinha com aquele lacinho aqui. Coisa mais linda do mundo. Aí, o surdo viu aquela fitinha, né, que passava aqui, desta forma. Agora, o meu professor também, professor da faculdade, ele fala que esse sinal aqui também, por causa do cabelo. Muito. As mulheres com cabelo curto, né? Colocava mais ou menos aqui o cabelo, né? Cortava, curtinho. E tinha aquela dobrinha aqui ainda, né? E o surdo batizou dessa forma, tá? E também, não sei se vocês já ouviram falar, que esse sinal de mulher fala, não sei, por causa da maquiagem também, tá? Acho que não tem muito a ver. Mas aí falaram que por conta da maquiagem seria esse também. Mas etimologicamente, o mais correto é que aquele chapéu que elas utilizavam e a questão do cabelo também, que curto, né? Poderia ser assim. Muito bem. E para homem, a gente sabe que professor é sinal de homem, porque homem é assim. Aí
Muitos falam questão da barba, né? Da barba. E, desta forma, alguns sinais são icônicos, né? Porque sinais icônicos, eles se parecem com o objeto e outros são arbitrários. Não tem nada a ver, tá? Mas que representam aquele objeto. Muito bem. Então, percebe que tradução é, é pegar na mão do seu interlocutor ou do seu leitor e levar até quem está exercendo ou falando a língua original, tá? Exemplo, imaginamos que alguém está aqui falando inglês, tá? E aqui vai ter um tradutor para o português. Então, ele faz aqui, ele está no meio de quem está falando e de quem está ouvindo. É um intercâmbio aqui, ó. Ele está no meio, tá? E o tradutor ele precisa ser uma pessoa fiel. Ele está lá para passar a informação, está lá para passar o que alguém está aqui sinalizando, está falando da língua original para a língua traduzida, ok? Precisa ser uma pessoa que tenha, se proponha para aquela função. É fácil? Não. Mas aqui nós temos que buscar escolher as melhores palavras, os melhores sinais na hora de sinalizar. Exemplo, o sinal de fome, vocês sabem que esse daqui, fome, né? Aqui, e aqui eu vou falar uma coisa para vocês que não tem muito a ver. No pé da barriga. Barriga tem pé? Não tem. Mas, porra de cearense. No pé da barriga, você faz aqui, ó. Fome. Mas, professor, imaginando que você está num evento de classe, tá? Tá lá no INES, tá? Você está lá, você foi chamado para ser intérprete. Está lá, muita gente lá, famosos, né? A cidade famoso, famoso. Professores lá de faculdade. Aí você, o discurso é a fome no mundo. A fome no mundo. Esse aqui é o sinal, tá? Mas esteticamente você pode melhorar e fazer esse aqui, ó. Fome, fome. Que como fosse a barriga, fome. Fome, pode ser que tirando, fome. Ok? Então, existe algumas adaptações, existem algumas equivalências que vocês verão na aula de hoje. Mas calma, isso aqui é apenas uma introdução, é o começo da caminhada de vocês. Vocês podem escolher. Eu quero ser intérprete. Não, eu quero ser apenas tradutor. Eu quero ser os dois, tradutor e intérprete livre. Muito bem. Então, estamos aqui para lhe ajudar na medida do possível, tá? E é sempre bom pedir dúvida, pergunta, tá? Pergunta, insista, procure, assim, conselhos, tá? Peça. Porque quando você está começando, aqui tem muitas barreiras que às vezes a gente cria essas barreiras, que é o próprio medo, a vergonha de errar, mas aqui a gente vai percebendo que não existe só uma forma de interpretar. Esqueçam isso aqui, gente. Às vezes a gente vê na televisão a pessoa interpretando, traduzindo, aí você quer copiar, aí você vira um copista, tá? E nós não somos copistas. Nós somos pessoas que temos pensamentos, ideias claras e objetivas, e que podemos também fazer, não assim à toa, mas obedecendo a gramática, obedecendo que as regras e a forma de traduzir que eu vou passar para vocês aqui. Muito bem. Olá, Irani, seja bem-vinda à nossa aula de hoje. Estamos aqui já gravando, tá? E quando terminar, a gente vai enviar toda a gravação por completa
para vocês. Mas fique à vontade, participe, pergunte, tá? Dúvida, manda dúvida que a gente tira aqui. Hoje a aula de hoje é tradução e interpretação de Libras. Muito bem. Então, depois vocês clicam aqui no link, tá? Vocês podem copiar e colocar lá na aba do Google, que vai abrir para vocês no canal do YouTube, tá? Muito bem. A tradução, portanto, gente, ó, ela é voltada para os textos onde os textos escritos, né? Os textos, sinal de texto, textos, texto, letra, configuração de mão em T, descendo aqui, ó. Os textos escritos onde o tradutor, a pessoa que traduz, ela dispõe do material, ela tem o material, ó, para ler, refletir, refletir, ó, o refletir, pensar sobre as palavras utilizadas e o sentido pretendidos. Já, portanto, mas então, interpretar, gente, é o trabalho tradutório feito, o que a gente faz oralmente nas relações interpessoais. Bom, professor, qual é a diferença de traduzir para interpretar? Te digo agora. Tradução, Irani, é você pegar e colocar no papel. Interpretar é você tirar do papel e ação. E aí existe algumas questões que a gente vai agora fazer. Vamos praticar? Vamos lá. Vamos praticar, gente. Traduz o texto a seguir. Não sei se dá para eu... Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá dando para vocês ler o tamanho? Tá ótimo. Traduz o texto a seguir, tá? Ó. Aprender a falar é aprender a traduzir. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. E aí? Quem gostaria de interpretar esse texto? Aprender a falar é aprender a traduzir. Tá fácil. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra, o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. Ok? Vamos lá. Ó, observe o professor Ítalo e outra coisa. É só do professor Ítalo que está correto? Não. Eu posso fazer de uma maneira, a Bruna pode fazer de outra maneira, a Délia faz de uma maneira, a Irani faz da maneira que ela entender, e a Janaína faz. E aí, qual é a que está correta? Todos nós estamos aqui, nós 5, né? Está correto. O que vai valer aqui é você trazer o sentido e montar aqui a sintaxe espacial na sua frente. Bom, como é que eu começaria nesse texto? Que aprender a falar, nós sabemos que o sinal de aprender é isso aqui, né? Aprender a falar. Vou fazer uma tradução literal para vocês entenderem, tá? Os sinais. É aprender, traduzir. Como seria? Observe aqui, uma tradução literária. Observe esse sinal aqui, vocês sabem esse sinal? Igual? Como? Igual.
Mas, professor, aqui não tem igual aqui, professor. Onde foi que tu achou igual aqui, professor? Me ajuda, me mostra. Não tem, né? Alguém encontra igual aqui? Não tem. Mas quando eu leio aqui, eu já, de fato, eu tô fazendo com vocês agora. Aprender a falar é aprender a traduzir. Então, eu já entendo que aprender a falar é igual a aprender a traduzir. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo passar para vocês? Tradução, interpretação. É por isso que, antes de vocês interpretar, traduzam primeiro. Não tem como vocês errarem. Vocês peguem, coloquem essa frase, esse texto para Libras, mas faça com calma, faça como você estivesse pensando agora, e a informação não é para o ouvinte, é para o surdo. E o surdo é visual, ele precisa ver a informação. E você precisa pensar como surdo. Então, muitas vezes, não vai estar aqui, ó. Raul, é tão fácil que não. Vai ter que fazer alguma equivalência, fazer uma tradução literária. Ok? Voltando. De novo. Aprender a falar é aprender a traduzir. Aprender a falar é igual a aprender a traduzir. Quando uma criança pergunta à sua mãe o significado desta ou daquela palavra. Vamos lá. Vamos aqui por partes. Você sabe que sinal de. Vamos lá. Criança, esse aqui, né? Criança. Uma criança. Ela pergunta. Sinal de mãe. Mãe, né? Significado. Palavra. Tá? Palavra daquela palavra. Desta ou daquela palavra. Como a gente vai montar agora a estrutura da frase? Como seria? O que vocês entendem aí? Quem é que vem primeiro aí? Muito bem. Observe agora, a Bruna está fazendo aí, interessante. Você vai utilizar agora o que uma parte que é americana, Holy Shift, que é, eu vou falar agora em português mesmo. Você vai praticamente incorporar, tá? E você vai fazer esses movimentos aqui. Geralmente, ó, quando você faz pega um texto desse aí, que tem uma pergunta e tem uma resposta, ou você vai ser a criança, ou você vai ser a mãe, ou você vai fazer aqui os dois, tá? Mas esse movimento aqui é um perguntando e o outro aqui respondendo. Geralmente você vai fazer esse movimento aqui. É importante? Sim. Então, como seria? Imaginamos aqui, ó, que criança, ela pergunta. Observe que eu posso fazer também aqui. A mãe, essa perguntou. Qual? Novamente. Mamãe. Aí tem uma criança que ela pergunta significado. Esta, esta. Eu te pergunto, qual o significado desta palavra, desta ou desta? E o que realmente pede é que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida, tá? Aí vamos lá, realmente, existe sinal de realmente?
Muito bem. Isso, Délia. De fato, verdadeiramente. O que verdadeiramente, ó, verdade, existe sinal de pede, existe sim, esse aqui é o sinal de pedir, né? Que pede, pede. Que traduza para a sua linguagem a palavra desconhecida. Oi, Dália. Professor, é esse sinal de criança, vocês estão colocando a mão na boca assim, fazendo assim? Precisa pôr a mão na boca? Tem quem faça já direto aqui. Crianças aqui. Por que que a gente põe mão na boca? Porque as crianças que babarram, né? Baba as crianças, né? Aí a gente faz aqui, crianças. Oi, Janaína. Professor, pode repetir o sinal de pedir, por favor? Pedi, pedi. Obrigada. Ok. Então, o que de verdade é o quê? Que traduza para a linguagem, a palavra desconhecida. Palavra desconhecida. Você pode até fazer aqui, ó. Palavra desconhecida. Olha para a palavra desconhecida. Ok. Agora vamos lá, o texto todo, tá? Aprender a falar é igual a aprender a traduzir. Uma mãe, aí a criança pergunta significado, palavra, esta, qual? Aí algo que realmente pede, que de verdade, eu poderia fazer nesse sinal aqui, de verdade, é o, é o quê? Que traduza a linguagem para a palavra desconhecida. A gente temos que aqui observar o quê? O objetivo do texto, né? Trazer a informação do texto. Você vai ler o texto, traduzir o texto para Libras e sinalizar. Ok? Geralmente você vai não fazer o uso de algumas palavras, que é o quando. Por quê, professor? Porque essas palavras aqui, elas são incorporadas já na sinalização. Você já pode incorporar elas, tá? Quando uma criança, não, quando uma criança, ela pergunta para a sua mãe o significado, né? Palavra. Então, esse desta ou daquela, você bota aqui desta palavra, coloca aqui desta palavra, tá? Aí o que realmente pede é que traduza. Existe sinal de para, 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 para. Existe sinal de sua, existe sim, sua, seu, tá? E aqui já incorporando já no próprio sinal. Traduza a linguagem. Isso aqui, ó, você sabe que senão isso aqui, né, ó, trocar, né? Trocar, ó, trocar para a palavra desconhecida.
Muito bem. E aí tem algumas frases curtas, tá? Frases curtas. Deixa eu grafar aqui. Frases curtas, gente. Escute bem o que eu vou lhe falar, é importante. Escute bem o que eu vou lhe falar, é importante. Muito bem. Aí nós temos que trazer o sentido. Você lê. Ó, no mínimo, você tem que ler 3 vezes para você entender, fazer a tradução. Escute bem o que eu vou lhe falar, é importante. Oi, Janaína. Professor, qual o sinal de atenção? Sim, atenção, preste atenção. Esse aqui, atenção. Isso. Então, atenção. Atenção. Entendi. Obrigada. Professor, esse sinal também pode ser de assistir? Assistir também. Assistir. Atenção. Porque acho que, assim, sinalizando para o surdo, não faria sentido falar escute bem. Então, acho que o sentido seria mais importante mostrar, preste atenção no que eu vou falar, porque é importante. Isto mesmo. Isto mesmo. Então, ó, observe que você já está traduzindo esta frase. Agora, sinalizando. Aí seria mais ou menos assim, ó. Atenção, atenção. Ó, assistam-me. Eu estou chamando a atenção de você, ó. Assistir o quê, ó? Aqui, ó, eu. Eu. Hum, explicar. Explicar é importante. Ou assistam, ó, aqui, ó, que eu vou informar, ó, eu vou informar vocês, ó. Eu vou informar vocês, é importante. Informação importante. Tá? Então você tem que aqui várias escolhas tradutórias para fazer aqui, tá? Escute bem o que eu vou lhe falar, é importante. Então, atenção, informação importante. Muito bem. Aí existem algumas expressões populares, tá? Uma que eu escolhi aqui, nunca ouvi falar, mas eu achei interessante. Eita, preula. Já ouviu falar? Já, Eita, aqui a gente usa bastante. É uma aí, inspiração, assim, de nossa. nossa, né? Eita, preula. Aqui nós não falamos muito desse negócio de eita, preula. Nossa, né? Existe sinal de nossa, ó. Ó o movimento aqui, ó. Nossa. Nossa. Fechando aqui, ó. Nossa. E esse O eita seria, então, nossa, nossa. nossa, nossa. É. Então, é isso aí, eita preula. Se alguém falasse isso aqui para mim ontem, eu não saberia o que falar. Eu ia fazer datilologia. Eita preula. Aí eu busquei hoje de manhã o significado, algo impressionante. Nossa, ou admirar. É, eita preula. Aí existe isso aqui, eu falo muito. Mangando. Vocês sabem? Conhecem essas expressões? Mangando. Para nós, seria tirar É rir da cara do outro, né? Do verbo mangar, rir, e da cara mangando, ó, porque a pessoa está mangando desta forma. Leva aqui bem aqui perto da boca.
Mangana. Mangana. Isso aqui, eu confesso para vocês que eu não sabia o significado. Crush. E olha que os meninos hoje falam muito, né? A meninazinha, 15 anos, ah, meu crush. Eu não sabia. Subi hoje. Crush, né? Está afim de alguém. Né? Crush, né? Os termos bem diferentes, né? Nosso tempo não tinha esse termo aí, crush. Era ficante, né? Falava ficante, essas coisas. Esquema. Esquema, né? Não sei se você falava isso aí. Não, professor, o senhor é muito novo. O senhor não fala, não é desse tempo de ficante, de esquema, não. Crush. Não, não, não. Então, está afim de alguém. É um crush, né? Pode ser namorado aqui, namorado. Não, né? Crush não é namorado. É paquera, né? É tá paquerando. Paquerando, não. Paquera. Assim. Esse não aqui de paquerar, ó. Paquerar é o crush. É como se fosse dois olhos olhando para o outro. Dois olhos se olhando. Ok. Aí, ó, vamos lá. Um conceito bem legal aqui. Para Barbosa, 2004, definiu tradução como atividade humana realizada através de estratégias mentais, empregadas na tarefa de transferir significados de um código linguístico para o outro. Então, segundo Barbosa, nós temos que ter ou buscar essas estratégias mentais. Então, é uma atividade humana. A máquina ela não consegue, ela. Nós temos alguns apps que eles fazem lá um sinal. Você coloca lá, escreve o sinal, ele finaliza. Mas não existe ainda. Vai que eles inventam lá inteligência artificial, colocar um robô para traduzir. Mas é pessoas mesmo. Eles vão contratar, vão pagar você para traduzir, interpretar uma palestra. Então, isso vai requerer de você coisa bem. De você esteja passar a informação clara, objetiva, tá? Isso requer de você um trabalho, uma preparação. Essa palavra é uma preparação antes, tá? Aí vamos lá. Eu trago aqui para vocês alguns métodos de tradução. O primeiro método que eu quero abordar com vocês é o método de palavra por palavra. Palavra por palavra. Como seria? Essa forma de traduzir não é adequada, gente, tá? Pois não foca no sentido. Portanto, há uma grande possibilidade do surdo não entender o que você está sinalizando. Tá? É a palavra por palavra. Observe o exemplo na tela. Morrer de rir. Se você fizer palavra por palavra, você vai fazer assim, ó, morrer, rir. Então, o surdo ele vai olhar para você, não vai entender, não vai saber o que você está informando. Então, esse método aí, ele não é adequado. Tá? Ah, mas professor, tá, o bichinho está começando agora. Pode. Você começar errado, quando chegar lá no meio do caminho, para te ajeitar, vai dar um trabalho. Então, comece da maneira correta. Tá? Ah, não, porque o bichinho não está no começo de tudo dali. Ele é novato. Mas você tem que aprender de forma certa. Sinalizando começando de uma maneira mais correta. Ok?
Então, é claro que eu vou entender, começando agora, e está fazendo português sinalizado. A gente vai, ó, vai informar, vai ajudar, tá? Tá? A pessoa dá um toque, vou dar um toque para você, ó. Precisa melhorar nisso aqui. Então, morrer de rir, ó. Rir bastante. O termo aí, ó. Amigo da onça. Aí a pessoa vai assim, amigo da onça. É amigo da onça. Então, você vai entender o quê? A pessoa ali, ó. A pessoa falsa. Falsa. Você faz isso aqui, ó. Singulei, né? A música da Beyoncé. Aí, então, pessoa falsa, né? Tem duas caras. Uma aqui e outra aqui. Aqui, outra aqui. Então, esse aqui é o sinal de falsidade, hipocrisia. Então, o significado, amigo da onça, é isso daí, tá? Outra coisa, o copo em cima da mesa. O copo em cima da mesa. Veja, né? A gente está fazendo. Observe por que você não pode começar pelo copo. Porque se você pegar o copo e colocar no vazio aqui, não tem nada, o copo vai cair. Então você precisa fazer a mesa. Peguei o copo, coloquei o copo em cima da mesa. Eu falo para vocês que o surdo é visual, então ele vai ver, ó, você colocando a mesa aqui, você pegou um copo, tranquilo, tá? Então observa aí, ó, que o português sinalizado, ele não passa que algo de improviso, tá? É só improviso. E quando a pessoa está só improvisando ali, não tem sentido. E não faz sentido, tá? Vai estar apenas fazendo palavras sinal. Palavra sinal não é claro, tá? Não é Libras. E a Libras, gente, ela cria sentido. A Libras, ela proporciona para você trazer uma informação objetiva e clara, tá, gente? Sempre que eu digo para vocês, criar sentido desta forma. Aí eu trago para vocês aqui, Dollett, ele estabeleceu 5 princípios para o tradutor. Primeiro princípio, o tradutor deve entender perfeitamente o sentido e a matéria do autor a ser traduzido. Segundo sentido, o tradutor deve conhecer perfeitamente, ó, a língua do autor, tá? Que ele traduz e o que ele seja igualmente excelente, tá? Esse aqui é. Ó, professor, existe o sinal de excelente? Esse aqui, ó. Mas esse aqui não é maravilhoso, professor? Mas a gente faz essa equivalência. Excelente. Na qual ele se propõe traduzir. Terceiro, o tradutor não deve traduzir palavra por palavra. Quarto, o tradutor deve usar palavras de uso corrente. Quinto, o tradutor deve observar a harmonia do discurso. Até isso, quando eu estou traduzindo e interpretando lá na igreja a qual eu me congrego, eu tenho que prestar atenção no culto, no mover ali do culto, na hora da pregação, na hora da canção do hino, tá? Se for na hora das irmãs da percussão, então o doutor ele tem que ter trazer o que? A O emoção molejo, né? e O isso, molejo. o molejozinho na hora ali da interpretação, tá? Não vai ser apenas aqui, tem que trazer como é que fala? A harmonia da música, né? Também
passar para o surdo, ok? E o discurso, se a pregação for aquela pregação bem rígida, o cajado está caindo mesmo, o chicote de João Batista está pegando nas costelas, mas que Moisés, em vez de tacar na pedra, está tacando em você, cajado. Ou então o intérprete, tradutor, ele tem que estar lá. Ele tem que seguir o ritmo do discurso, tá? Da pregação, ok? E a expressão facial, ela é um auxílio nesta parte. Tradução literária, gente, ó. Nós utilizamos, Duna, Janaína, Délia e Irani, esse método de traduzir do português para a língua de sinais quando há necessidade de quem está sinalizando saber exatamente a construção da língua de origem. Nesses casos, a sintaxe pode ser alterada de acordo com as normas gramaticais da língua de tradução. E o que é? E aqui eu trago para vocês dois exemplos aí, ó. OSV, objeto, sujeito e verbo. SVO, sujeito, verbo e objeto. E o mais comum, que é o mais aqui, ó, o básico, SOV, sujeito, objeto e verbo. Então, observe uma coisa, gente. A tradução literária, ela se parece com o português sinalizado, só que a gente vai inverter, ó. A gente vai entender que o verbo, geralmente, ele vai aparecer no final da frase. Advérbio de tempo, aparece aonde? No começo da frase. Então, você precisa entender que o lugar, ele vem em segundo, tá? Se não tiver advérbio de tempo, o lugar, ele vem em primeiro, tá? No começo. Vocês já ouviram falar nesta palavra aqui, topicalização? Topicalização. O que seria, professor? Topicalização. O processo que seleciona um constituinte da frase, destacando a frente como tópico, sendo o restante o comentário. Professor, agora eu falo na minha língua agora. Vamos lá. A topicalização é quando você pega ali da frase o objeto da frase. Vamos dizer o ponto principal da frase, tá? E esse ponto principal você vai colocar em destaque aqui. O que sobrar para o final, do meio para o fim, é apenas o comentário. É apenas o quê? O restante da construção daquela frase. Você coloca aqui na topicalização, tópico principal, palavra de destaque, e o restante é apenas o comentário. Como seria, professor? É o objeto da frase. É o que eu falo para vocês, gente. Exemplo, uma frase. Eu tenho uma casa. Quem tem alguma coisa. Qual é o objeto da minha frase aí? A casa. Então, a topicalização, Irani, para entender melhor, é quando eu pego a casa, que é meu objeto, é o destaque, e eu começo aqui. O restante aqui é só comentário. Eu tenho uma casa. Então, casa, existe sinal de eu, existe sim. Eu tenho. Mas você já pode ir direto, tá? Ó. Casa, tem. Afirmativa. Caso, tem. Então, isso é a topicalização. É você pegar o destaque, o objeto, colocar no começo da frase, e o restante é apenas o comentário. É o complemento, pronto, é o complemento para finalizar a frase. E aí tem um exemplo para vocês, tá? Ó. Ó o exemplo. Quando você entregará a prova?
E aí, ó, observe que na topicalização, a prova que está no final, ó, ela vai lá para o começo, sinal de prova. Prova. Quando entregar? Esse entregar aqui é direcional, tal. Eu entrego para você e você me entrega. Eu dou para você e você me dá. Ok? Então, isso é a topicalização. É parecido com o português sinalizado? Não. O português sinalizado, ele não ia respeitar a estrutura, ia fazer palavra-sinal. E aqui, ó, na literária, tradução literária, eu tenho uma sintaxe, eu tenho uma estrutura legal, ótimo, e eu vou deixar o verbo no final. Observa o verbo, ó, entregar, ele aparece lá no final. Ok? Vamos lá. Existe também a transposição. Transposição se caracteriza na incorporação dos sinais. O mesmo sinal pode simultaneamente indicar o sujeito oculto, o verbo, a intensidade da ação do sujeito. Como seria? Exemplo. Eu saí vagarosamente do local. Eu saí vagarosamente do local. Lembrando que você vai fazer essa transposição, sinal de transposição, transposição, transposição. Observe aqui, ó. Transposição. É uma para baixo, uma para cima aí, quando virou. Ó. Ó. Um V para baixo, um V para cima. Virou transposição. Isso aqui. Isso mesmo, Délia. Transposição. Então, você faz essa transposição, incorporando também os sinais, tá? Aí seria que eu saí vagarosamente do local. Observe aqui, professor. Existe sinal aqui, ó. Sair. Professor, nesse caso, não teria que fazer eu andar? Observe aqui de novo. Eu estou incorporando o andar. Olha como é que eu estou andando. Vagarosamente. Professor, eu posso fazer isso aqui? Eu saí. Agora eu não estou mais incorporando, eu estou agora fazendo sinal. Vagarosamente do local. Tá? Mas a transposição, ela me permite isso aqui. Eu saí, ó. Olha a minha expressão. E olha o movimento. É lentamente. Esse aqui é o sinal de sair. Sair. Ok. Local. Digamos que aqui eu estou no local, ó. E eu estou saindo. Saindo. Muito bem. Aí existe a equivalência, gente. Isso aqui é só introdução, tá? Se você for colocar na internet transposição da Libras, você vai pegar lá vários textos explicando, tá, o que é a transposição. Isso aqui eu estou dando para vocês apenas um caminho para vocês buscarem logo após, em seguida, curiosidade, vocês possam também estar pesquisando sobre esses métodos de tradução. Equivalência, que é conhecido. A equivalência consiste em substituir um segmento do texto original por outro segmento da língua traduzida, sem mudar o sentido literal. Tá? Exemplo, ele ainda está no beabá. Aí eu vou fazer a equivalência, tá? Quando ele está no beabá, a ele começando agora. Tá? Então, não mudou o sentido.
permaneceu a mesma coisa, mas eu fiz uma equivalência, tá? Ou ele lá, sinal de ele, começando A, E, I, O, U. O beabá, A, E, I, O, U. Ok? Para nós finalizar, existe a adaptação. Para Barbosa, 2004, página 76, a adaptação é o limite extremo da tradução. Pode ser evidenciada quando o conteúdo da informação envolve o uso de sentidos ou de forma da enunciação. Ouvir e o ver. Falar e sinalizar. Sendo a principal diferença que envolve a tradução adaptada para não confundir o surdo. Exemplo. Escute bem o que eu vou lhe falar. É importante. Foi o que a Janaína sinalizou no exemplo passado. Atenção. 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 Explicar, importante. Ou, atenção, informação, importante. Entenderam? E aí imaginamos que você está lá sinalizando na igreja, tem vários surdos sentados lá. Aí o pregador de Deus quer falar com você. E aí como seria? Deus quer falar com você. Deus sinaliza para você. Aí o surdo vai olhar, Deus sabe Libras? Sim. Então Deus, ele sinaliza. Percebe que eu estou sinalizando no lugar que Deus sinaliza para você. Desta forma, você está adaptando aí a frase para o surdo. Ok. Aqui embaixo existem algumas referências, tá? Do material que eu retirei. Vocês podem estarem buscando, tá? E assim, gente, como eu falei para vocês, torno a falar, a atividade de tradução e interpretação, ela requer de nós o quê? Estratégias, preparação, planejamento e dedicação, tá? Ninguém acha que é intérprete da noite pro dia. Não, não. A gente requer um processo, a gente precisa buscar, estudar, pesquisar, procurar, tá? E vocês aqui sempre terão, à medida do possível, professor, eu não estou conseguindo saber traduzir essa frase, esse texto. Me chamem, tá? Eu posso ajudar vocês na interpretação e na tradução da frase. Ok? Alguma dúvida? Não? Então, eu quero aqui já finalizar essa nossa aula de hoje, tá? Lembrando que amanhã tem mais uma mentoria para vocês. Finalizando esta aula aqui, eu vou gravar uma mentoria, tá? Com 10 sinais. Aê, Bruna maldosa. Ok? Então, façam. Professor, vou fazer as que já estão. Posso fazer as que já passaram? Deve, tá? Procure lá as que já passaram. Tente fazer. Professor, não estou conseguindo, não estou conseguindo, professor. Me chame, tá? Me chame, vão lá no meu WhatsApp, chame o professorito, que eu auxilio vocês sempre. Olá, Irani. Professor, eu, porém, né, atrasado com todas as atividades. Mas eu, por incrível que pareça, hoje que eu comecei a conseguir a fazer aquela primeira atividade que o professor passou, ainda respondi só 10 questões. Tem mais 10 ainda para me responder. Mas estou indo. Assim que eu responder, eu envio para o professor. Entendeu?
Pronto, pois faça isso mesmo, tá? Lá no, Hoje que eu no, comecei, eu consegui retomar de novo. vão no tempo de vocês, respeitando sempre o tempo de vocês. E aí, quando não souber, pode chamar uma professora que eu estou aqui para auxiliar sempre vocês, tá? Eu Sim. vou passar as instruções da atividade final agora no grupo, tá? Vocês farão já para a última avaliação de vocês, que será esse mês. E deixa eu finalizar aqui essa gravação. Já já a gente vai tirar uma fotinha. Deixa eu só finalizar aqui a gravação e a gente conclui com a foto e a aula de hoje. Por que foi hoje, professor? Terça-feira? Porque amanhã é feriado, tá? Amanhã é dia de ir para algum lugar, não sei aonde, mas vocês vão para algum lugar e vocês vão. Eu trabalho amanhã. E eu também. Eu E eu trabalho. também vou trabalhar. É feriado só para os outros, né? Para nós é trabalho. É assim mesmo. Enquanto uns repousam, a gente trabalha, né? Dessa forma. É. Muito bem. Vamos lá tirar a nossa fotinha? Fazer o nosso sinal, tá? Isso aqui, isso muito bem. Quem tira? A Bruna tira? Ok. Muito bem, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, tá? Desejo a todos vocês, Bruna, Délia, Irani, Janaína, uma ótima semana. Que Deus abençoe sempre a família de vocês, tá? E sempre estudem, 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 tá? Descansem, com calma. E podem ficar à vontade, tá? Para chamar o professor, então, para a gente poder auxiliar vocês. Desejo a todos vocês uma ótima noite e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Forte abraço a todos vocês. Não esqueça das atividades. Não esquecerei. Não é para ninguém. O professor amanhã, é feriado, ele vai passear com a esposa dele. Amanhã não tem atividade, então passa 2 hoje. Bruna! Ah, eu tô na Vou te primeira. Bruna. Eu me Ô, dei o Bruna, título de Vai ajudante de sala. descansar, Então, Bruna. Vai descansar um pouquinho. eu me dei o Menos de título de cães. ajudante de sala. Então, vocês que sofram. Fala bem, puxa o saco do professor. Aí, ó. Aquela que perturba bastante. O professor fala assim, não aguento mais essa pessoa na minha frente. Sou eu. Ô, Bruna, geralmente o professor coloca para cuidar da sala o pessoal mais bagunceiro. Porque aí, se o bagunceiro cuida, não tem bagunça, né? Eu não sou bagunceira. Pior que tem atividade que a gente só lembra de fazer porque a Bruna cobra lá no grupo. Então, obrigada, Bruna. Então, pode passar mais 2 atividades hoje, professor. Elas gostam.